de saúde, certo? As conferências de saúde eram reuniões que tinham participação social para discutir questões de saúde pública, tá? E nessa época, né, que se deu logo após o fim da ditadura militar, começou uma concepção ampliada de saúde, né? A saúde como direito de todos e como dever do Estado, certo? E essa questão da saúde como direito de todos e dever do Estado, ela foi incorporada na Constituição de 88. Lembra que eu falei lá na frente, na Constituição de 88? A 8ª Conferência, né, Nacional de Saúde foi o grande marco na história das conferências de saúde no Brasil. Foi a primeira vez que a população participou das discussões da conferência. As suas propostas foram contempladas na Constituição Federal de 88, como nas leis orgânicas de saúde. Em 90, né, essa lei aqui de 8.080/90, no ano de 90, e essa outra lei aqui, 8.142. Participaram dessa conferência mais de 4.000 delegados. Delegados são pessoas da sociedade civil, tá? Por exemplo, se nós fôssemos participar dessa reunião. Impulsionados pelo movimento da reforma sanitária, né? E eles propuseram a criação de uma ação institucional correspondente ao conceito ampliado de saúde, né? Que envolve a promoção da saúde, a proteção do indivíduo e a recuperação. Né, um modelo bem diferenciado de tudo que a gente viu, né, anteriormente, ok? Isso foi 86, né? Em 87, teve a criação do SUDES, que eram os Sistemas Unificados e Descentralizados de Saúde. Eles tinham como principais diretrizes universalização e equidade nos acessos aos serviços de saúde, integralidade nos cuidados assistenciais, descentralização das ações, implementação dos distritos sanitários. Trata-se de um momento marcante, pois pela primeira vez o governo federal começou a passar recursos para estados e municípios ampliarem suas redes de serviço, prenunciando a municipalização que viria com o SUS. Até então, gente, os municípios eles não eram tão envolvidos nessas questões de saúde, certo? E era cada um por si, como eu falei para vocês, né? Os trabalhadores, eles tinham que ter dinheiro para bancar o seu serviço de saúde, porque não tinha repasse, o governo não oferecia saúde pública, certo? As secretarias estaduais de saúde foram muito importantes, né, nesse movimento de descentralização e aproximação com os municípios. Eles recebiam recursos financeiros federais, de acordo com uma programação de aproveitamento máximo da capacidade física instalada. A gente pode localizar no SUDES os antecedentes mais imediatos à criação do SUS, ok? 88, né, vocês lembram, teve aquela conferência no ano de 86. Quando foi em 88, foi lançada, né, foi aprovada a Constituição Cidadão, que ela estabelece, né, a saúde como direito de todos e dever do Estado. Agora é algo assegurado pela nossa Constituição Federal. Com isso, né, muita coisa mudou, né? O Estado ele começou a ter que cuidar da saúde da população. As necessidades individuais e coletivas, né, são consideradas agora um interesse público. O atendimento às pessoas, um dever do Estado. A assistência passa a ter caráter universal, né, e se destina a assegurar a todos o acesso aos serviços. Esses serviços têm que ser hierarquizados segundo os parâmetros técnicos e a gestão tem que ser descentralizada. A gente vai já entender isso tudo, viu, gente? Ela estabelece ainda que o custeio do sistema tem que ser essencialmente dos recursos governamentais da União, estados e municípios, e as ações governamentais submetidas a órgãos colegiados oficiais, os conselhos de saúde. Ou seja, lembram que tinha muito da questão privada, da saúde privada? Aqui não, ó. Estabelece
que deverá ser essencialmente de recursos da União. Então, deixa de ser algo mais privado para ser algo realmente público. Em 90, teve a criação do nosso lindo SUS, viu? Que se deu através da lei de 1980, do ano de 1980, olha gente, a lei 8.080 do ano de 1990, certo? Gente, deixa eu desligar meu Wi-Fi, porque senão vai ficar atrapalhando a gente. Só um minutinho. Vamos voltar. Pronto. Por assim, e dispõe sobre as condições para promoção, proteção e recuperação da saúde e a organização e funcionamento dos serviços de saúde. A primeira lei orgânica do SUS detalha os objetivos, as atribuições, os princípios e diretrizes, a organização, direção e gestão, a competência, as atribuições, o que é do nível do governo federal, o que é a responsabilidade do Estado e o município faz o quê? Tudo isso foi determinado nessa criação, certo? A participação complementar do sistema privado, porque antes o sistema privado era como se ele fizesse parte do sistema de saúde, ou como se ele fosse unicamente o sistema existente. Hoje não, é algo complementar. Só se eu não tiver algo no SUS, o SUS paga para o serviço privado para que aquilo seja realizado, certo? Recursos humanos, né? O que é que eu ia precisar? Financiamento, gestão financeira, tudo isso estava incluso nessa lei. E em seguida teve a Lei 8.142, né? Que foi em dezembro. Essa Lei 8.080 foi em setembro. Aí veio essa lei posterior em dezembro, né? Que fala da participação da comunidade na gestão do SUS. Isso é muito importante. E sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros. Nessa época, né, vai se instituir os conselhos de saúde, né, e vai conferir legitimidade aos organismos de representação do governo, certo? Então, a partir daí, né, estava criado o arcabouço jurídico, toda a teoria do SUS, ok? Só que teoria, prática é outro negócio, né? Então, a parte prática vai ficar mais para frente. Até hoje a gente está lutando nessa parte prática, né? Que o povo diz que o SUS é muito lindo na teoria, mas na prática não é tão bonito assim. Mais ou menos, né? A gente tem que lutar para que certas coisas se efetivem. Gente, de tudo isso que a gente entendeu do SUS, a gente pode dizer que o SUS é uma política pública? Pode, né? Porque o SUS ele foi criado com o objetivo de atender o povo, né, de resolver problemas de saúde pública, mas dentro do SUS também tem várias políticas públicas existentes, a gente vai estudar elas também, tá? O que é o SUS, né? O Sistema Único de Saúde, certo? Ele foi inspirado no sistema de saúde do Reino Unido, né? Foi criado em 88, tá certo? E o Brasil é o único país considerado, né, no resto do mundo, com mais de 200 milhões de habitantes, que possui um sistema de saúde pública universal. Ou seja, um sistema de saúde que vai contemplar toda a minha população. O Brasil é o único país no mundo. O SUS, gente, ele realiza atendimentos, desde atendimentos primários até procedimentos complexos. E ele oferece atendimento de emergência para pessoas que sofrem acidentes, o SAMU, né? O sistema de saúde brasileiro também fornece vacinas e remédios, financia pesquisas, fiscaliza a qualidade dos alimentos oferecidos e dos estabelecimentos comerciais, né? Que é pela Anvisa. Ele foi criado pela Constituição de 88, no artigo 196, né, tentando garantir a saúde, né, o direito à saúde. É a saúde, direito de todos e dever de Estado. Sempre lembrem dessa frase. O SUS, ele tem alguns princípios, tá? Eu tenho os princípios ideológicos ou doutrinários e eu tenho os princípios organizacionais, que são as diretrizes organizacionais. Os ideológicos ou doutrinários é o princípio da universidade, da integralidade e da equidade.
Os organizacionais, né, as diretrizes organizacionais do SUS é descentralização, regionalização e hierarquização. Vamos conhecer um pouquinho os princípios. Eles se dividem em dois, como eu mostrei para vocês, né, ideológicos ou doutrinários e as diretrizes. Os princípios são universalidade, equidade e integralidade. E as diretrizes foram essas que eu falei, descentralização, regionalização e hierarquização. Eles se constituem nos mais importantes da Lei Orgânica de Saúde, certo? Vamos entender os princípios ideológicos ou doutrinários. Eu estou sempre colocando os dois, que eu podia chamar de qualquer um dos dois, porque vocês vão ver esses dois termos quando vocês forem prestar concurso público, por exemplo. Vocês vão ver perguntando sobre os princípios ideológicos ou pelos princípios doutrinários. E se você souber só um termo, você pode acabar perdendo a questão. Por isso que eu fiz questão de colocar os dois, certo? Universalidade, gente. O que é que o princípio da universalidade garante? Todo cidadão tem direito aos serviços de saúde do SUS, trabalhador ou não, e em qualquer unidade de saúde desse sistema. Lembram que antes só tinha direito à saúde quem era trabalhador, quem pagava uma previdência? Pois é, com o SUS isso mudou. Todo mundo tem direito. Equidade. A assistência à saúde deve ser prestada de forma igualitária, independente de qualquer condição, incluindo classe social, local de moradia, estar trabalhando ou não, ser sindicalizado ou não, entre outras. Antes, para você garantir um acesso à saúde, você tinha que fazer parte de algum sindicato, você tinha que ter dinheiro para pagar algum serviço. Com o SUS isso muda. Integralidade. A atenção tem que ser garantida de forma integral, né, onde vai ser considerado todo e qualquer procedimento de saúde, exame, cirurgia, atendimento odontológico, tem que ser integral, certo? Eu trouxe aqui algo para mostrar para vocês que igualdade é diferente de equidade, gente, ó. Quando eu falo de igualdade, ó, os três têm um caixote do mesmo tamanho, só que o mais alto, o que tem mais condições, vai conseguir ver o campo de futebol, enquanto que esse baixinho não, certo? Na equidade, o que é que eu entendo? Opa, esse aqui já tá bem, já tem condição de ver o campo, esse aqui nem tanto, eu vou dar uma caixa para ele. Esse aqui vai precisar de 2 caixas. O importante é que todos vejam o campo de forma igual. Então, esse é um princípio da equidade, que é o princípio mais difícil de entender. Aí eu trouxe essa figurinha para mostrar para vocês, tá? Sempre que falar de equidade, lembra das caixas. E as diretrizes organizacionais do SUS, gente. A descentralização, o que é isso, né? Ela tem que ocorrer, né, nas 3 esferas, nos 3 níveis, no estadual, no nacional e no municipal. No âmbito municipal, tem que ser reforçada a atenção básica de saúde, né, dando-se ênfase às estratégias como o programa de agente comunitário de saúde, o programa Saúde da Família, o antigo PSF. Então, tem que ser isso. O município ele tem que ser focado nessa parte. O estado ele tem que criar hospitais, né, de uma complexidade maior. No caso, por exemplo, aqui, um exemplo, né? A prefeitura é responsável pelos postos de saúde, né? Pelo postinho aqui do Alto São Francisco, pelo postinho aqui do centro, pelo postinho do Renascer, é responsabilidade do município. O estado, né? Ele é responsável pelo Hospital Regional do Sertão Central. E o governo federal, por meio do Ministério de Saúde, de repassar as verbas, de criar campanhas, de atuar de outras formas, de custear medicamentos de alto custo. Então, tem que ser descentralizado. Cada um tem que cuidar da sua parte. Regionalização. A assistência à saúde, gente, ela tem que ser prestada no âmbito municipal e estadual, sempre considerando a divisão geopolítico-administrativa da cidade, criando distritos sanitários e estabelecendo unidades de saúde que atuem como autoridades sanitárias, né, de um certo distrito. O encaminhamento de usuários do SUS à unidade de maior complexidade e o retorno destes para de menor complexidade após a atenção necessária. O que isso quer dizer? Exemplo grande, nosso hospital regional. A pessoa hoje vai no posto e precisa fazer uma cirurgia.
É uma pessoa que está necessitando de uma cirurgia, o hospital daqui não faz. O serviço daqui entra no sistema, solicita uma vaga no hospital regional. O hospital regional leva esse paciente para lá, faz o seu procedimento e bota esse paciente de volta para cá, para ele ser acompanhado após esse processo cirúrgico, por exemplo, porque o acompanhamento tem que ser feito pela atenção primária, atenção básica que é feita no município. Entenderam? Hierarquização, que é outra diretriz organizacional, né? Ela tem que ocorrer considerando-se como porta de... Isso aqui é importantíssimo, minha gente. É algo que a gente tem que bater muito na tecla e começar a mudança a partir de nós, certo? A hierarquização, né, gente? Ela tem que ocorrer dessa forma. A porta de entrada no SUS é pela unidade básica, né? Hoje a gente ainda funciona muito naquele modelo de correr para o hospital, aquele modelo hospitalocêntrico que a gente falou lá no começo, né? Ai, meu Deus do céu, eu tô com dor de garganta e febre, vou na UPA, o médico passar uma injeção. Não, você tem que ir na unidade básica, o médico vai lá atender. Se for algo de média complexidade, algo mais sério, aí sim você vai para a UPA, né? Então a gente tem que entender que a nossa porta de entrada é pela unidade básica, certo? Aí, se na unidade básica o médico entender que você precisa ir para a UPA, ele tem que te referenciar para uma unidade de maior complexidade. Ou que você vai precisar ir no Eudásio Barroso, fazer um raio-x, algum procedimento, ele vai te mandar para lá, certo? Seguindo esse modelo assistencial, gente, ele tem que considerar os níveis, né, de atenção. Atenção primária, atenção secundária, atenção terciária, atenção terciária e quaternária, né, ou especializado. Exemplo dessas atenções: atenção primária, o CESP, pronto. Atenção secundária, eu diria que a UPA e o Eudásio Barroso se encaixariam mais ou menos na atenção secundária. Atenção terciária, eu encaixo o Eudásio Barroso e o Hospital Regional. Quaternária ou especializada, o Hospital Regional, o ICC, que é o Instituto do Câncer, que vai atender só pacientes com câncer no Ceará, entendeu? Então, a gente tem que entender como é que funciona essa hierarquização, até para a gente orientar as pessoas, os usuários do SUS, né? Começando por nós e pelos nossos familiares, que a gente tem que entender que a porta de entrada do serviço é essa. Ai, Jéssica, mas não tem médico no posto de saúde. Aí é nosso papel correr e informar a ouvidoria. O que é que está acontecendo, né? Porque a ouvidoria é algo federal. Está sendo feito repasse, por que está sem médico naquele município? Então, é muito importante que a gente entenda as diretrizes do SUS para a gente entender como funciona. Porque às vezes, gente, eu acho que todo mundo já presenciou, já viveu, já soube de situação dessa, da pessoa ir na UPA e não ser atendido e voltar para casa revoltado, porque não foi atendido na UPA, porque disseram que era um caso de posto de saúde. E na maioria das vezes é mesmo, na maioria das vezes é uma disenteria, alguma coisa que eu conseguiria resolver no posto, né? Então, a equipe da UPA vai voltar você para o posto, porque o seu atendimento é para ser feito lá, né? E é isso que as pessoas têm que entender, certo? Estudem os slides, assistam vídeos. Se não se sentirem seguros, né, procurem, tem outros vídeos no YouTube falando um pouquinho do SUS, né? E também leiam aquele artigo que eu passei para vocês, ele vai ajudar bastante no entendimento do conteúdo, tá bom, gente? Muito obrigada. E eu espero, né, ter contribuído com